Olá, bem-vindos! Está no ar mais um Ergo Conecta Podcast, um programa voltado a levar informação de qualidade e confiança para você, especialmente integrador, sobre o mercado solar fotovoltaico. Aqui nós falamos sobre usinas de investimento, regulação, a parte jurídica de sistemas solares fotovoltaicos e hoje estamos aqui, eu, Gilmar, e o nosso convidado Bruno para falar sobre geração compartilhada, especialmente a partir da atuação da Coop Energia. Quero apresentar para vocês o nosso convidado, formado em Gestão Financeira pela Universidade de Caxias do Sul e com especialização em Transição Energética pela PUC do Paraná. Também tem MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela Escola Conquer. Além disso, já passou por diversas empresas de distribuição de equipamentos e acumula experiência e expertise em gestão comercial, distribuição de equipamentos como um todo, estratégia de marketing digital voltada para energia renovável. Seja muito bem-vindo, Bruno, hoje gerente comercial da Coop, é isso aí? Vice-presidente da Coop e gerente comercial da SolarSul. Exatamente. Isso aí, exatamente. Agora sim. Muito obrigado. É muito cargo, né? É muito currículo, daí fica difícil acertar tudo, entende? Né? Se é o meu, é 3 linhas aqui, tá pronto. Agora, né, tem um currículo extenso. Obrigado por ter vindo aqui, tá com a gente. De começo, já vamos falar um pouquinho sobre algumas questões aqui. Inicialmente, eu queria pedir, né, até para os nossos ouvintes e quem está nos assistindo aí, entender um pouquinho melhor também o que motivou a criação da Coop, como surgiu a Coop. Vamos começar essa conversa nesse sentido, né? Qual é a ideia da Coop? Por que ela surgiu? O que motivou a criação aí dessa estrutura que vocês têm? Claro, perfeito, Everton. Primeiramente, né, muito obrigado pelo convite, né, por estar aqui com vocês hoje. É um prazer poder participar. E a Coop tem uma história bastante, não digo peculiar, mas assim, introspectiva, né? A gente tinha um problema, tinha uma dor naquele momento. Isso foi ali meados de maio, junho desse ano. E a gente estava tentando resolver essa dor com soluções disponíveis no mercado, né? Outras empresas que faziam esse trabalho, né, de gestão de usinas de investimento através de cooperativas, associações, né, ou até mesmo contratos de locação, sublocação, enfim. E tentando resolver essa dor, a gente encontrou bastante barreiras, né? E as principais barreiras que a gente encontrou, que na verdade todos os integradores encontraram, né, nesse meio tempo, foi que haviam muitas usinas disponíveis no mercado, havia uma demanda, né, na verdade, ao contrário, havia uma oferta muito grande desse produto. E consequentemente a gente não estava tendo, digamos assim, a atenção que a gente gostaria, né, desses prestadores e sentia que poderia haver uma comunicação mais clara, enfim. E daí surgiu a ideia, né, de entender como é que a gente poderia operacionalizar algo nesse sentido, né? E aí a gente contratou um time de especialistas, muito bacana, você deve conhecer a Ergo Energia. Conhecemos. E conversamos então sobre como é que a gente, né, poderia estruturar isso e realmente transformar isso em algum modelo de negócio, enfim, para, primeiramente, né, resolver uma dor que era da SolarSul, que era da empresa integradora, mas que a gente poderia, inevitavelmente, replicar isso para, né, resolver a dor de outros integradores também. Mas, realmente, assim, no primeiro momento daquela ideia, a intenção era resolver a dor da SolarSul, era criar uma associação, né, que definimos como associação a partir da conversa com vocês, né, mas criar esse veículo, esse meio jurídico, para que a gente pudesse ajudar os clientes da SolarSul. Quando a gente trouxe essa ideia à tona e realmente começou a conversar com distribuidores, com parceiros, enfim, aí realmente ficou claro para nós que haveria muita demanda de outros integradores e a gente começou também a auxiliar, né, outros e fazer algumas simulações de como que esse processo funcionaria para outros integradores também. Então, em resumo, foi assim. Foi isso. A Coop é uma empresa para geração compartilhada de energia, é isso? A estrutura da empresa, né? Empresa não uma associação, obviamente, Exato. Mas a estrutura de negócio é voltada para isso. Pegar energia de uma central geradora ou de determinadas usinas e compartilhar com diversos clientes. Exatamente. Esse é o objeto da associação, né? Efetivamente, locar, né, fazer um processo de locação dessa usina com o investidor, alguém construir aquela usina, enfim. E, através desse veículo jurídico que nos permite compartilhar essa energia, a gente procura pessoas que estejam interessadas a fazer parte da associação, que vão ser os nossos clientes, né? Mas na prática são associados. E eles, por serem associados, têm esse direito então de receber o crédito, né? A gente
pode entrar em mais detalhe como isso funciona operacionalmente. Vamos. Né? Até um ponto bem relevante que e aí quando o Bruno fala da questão de dor, eu acho que todo empreendedor e empresário, quando faz uma análise de mercado, ele percebe isso, né? Quais são os problemas que ele mesmo está enfrentando e que os demais também. Então, é perfeito, porque na época realmente a gente debatia muito sobre isso, porque ainda se tem, na época era muito mais, o problema de quem já estava trabalhando com isso, as estruturas que já estavam. Infelizmente, naquele momento lá em maio, ali abril, maio do ano de 24, a gente percebia que tinha um problema de operação. Eles não conseguiam entregar realmente tudo aquilo que era prometido. E o mercado, naquele momento que era para ser uma solução, se tornou um problema. Né? A gente lembra bem, né? Os integradores chegavam em nós para conversar e diziam, olha, eu não sei o que fazer. Era para ser um grande negócio, acabou que não está sendo uma boa experiência, envolvia um investidor aqui, envolvia um cliente final, e isso por vezes era até ruim. Então a gente queria entender também um pouco melhor como é que a Copy ela faz o levantamento de como vai chegar realmente essa energia para o cliente final, de quais são as seguranças do investidor, por exemplo, enfim, como funciona melhor essa operacionalização, que por muito tempo foi o terror, vamos dizer assim, quando a gente falava desse modelo de negócio dentro do mercado de integração. Sem dúvida, Gilmar. Essa pergunta é excelente, né? Eu acho que para quem está nos assistindo e se é integrador, sem dúvida alguma, né, passou por isso e teve essa experiência, né? E qual é o ponto principal, eu acho, quando a gente analisa aquele momento de mercado, né? E traça esse paralelo com a criação do nosso negócio e nosso propósito, né? O primeiro ponto é a comunicação. Então, eu sempre fui uma pessoa que, quando esteve na distribuição, eu sempre fui muito crítico. Não quer dizer que eu sou contra, mas eu sempre fui muito crítico, né, ao processo, à maneira como era trabalhada a usina de investimento. Porque tinha uma coisa muito, não quero dizer utópica, mas assim, vamos levar só os pontos positivos. Vamos levar não só... Não existe, né? Isso aí, não existe só. Isso, por mais que, né, digamos que tu fosse um administrador de um fundo de investimento, e eu sei que tu é um cara que é super confiável, que tem capacidade, que administraria esse fundo muito bem. Mesmo assim, o fundo tem riscos, tu vai estar inevitavelmente investindo em ativos ou derivativos, ou se alavancando, enfim, tudo isso tem risco, por mais que tu, naquele momento, tome uma decisão que tu acha mais acertada. E a usina de investimento, ela tem esses pontos também. Ela não é uma renda fixa, ela não tem uma garantia, né, invariável, né? Pelo contrário. Então, assim, quando a gente começou a observar né, o que eu falei antes era a falta de atenção, mas em alguns momentos, dados que não necessariamente estavam os mais fidedignos, foi um dos motivos também pelo qual a gente começou a trabalhar isso. Então, o primeiro destaque, digamos assim, do comportamento da Copy é a comunicação. Né? Veio o investidor, né, ou veio o integrador trazendo o investidor, a gente é muito claro com isso. Olha, esse é o perfil do investimento, é assim que funciona. Sim. Essas são as vantagens, essas são as desvantagens. Né? A gente sabe que a gente trabalha com uma projeção com base em dados históricos para muitos itens que estão ali sendo considerados. Então, tu tem imposto, tu tem um reajuste tarifário, né? Tu tem várias coisas que vão acontecer, né, de certa medida, que para projetar elas tu utiliza uma base histórica, mas que elas podem ser mais ou podem ser menos. Né? Então, assim, isso tem que estar muito claro para o investidor. Né? E isso a gente sempre deixa muito claro, apresenta, né, alguns cenários, traça comparativos, né? Traz muitas informações quando a gente faz alguma apresentação. E eu acho que esse é o ponto principal. O mercado teve uma crise de reputação. Né? E isso, eu lembro que eu escrevi uma vez sobre isso no LinkedIn, enquanto ao início da venda dessas usinas. Né, que o mercado já vinha enfrentando uma crise de reputação por conta da transição da 14.300, né, e toda aquela comunicação que foi feita ao final de 22. Né, então, iniciou 23 o mercado já com uma crise de reputação que era o seguinte: não, peraí, tu me disse que a energia solar ia acabar final de 22. E agora tu quer continuar me vendendo. Não, né? Acabou? Tu não conseguiu me vender em 22, eu achei que tinha acabado, mas Sim. Agora tu quer que eu compre, né? Bem. Essa foi a primeira. E a usina de investimento criou isso também, porque tu tem hoje no mercado muitos investidores frustrados, muitos integradores frustrados, e não é porque a usina de investimento é necessariamente um investimento ruim, ou que naquele momento, até para aquele investidor, foi um investimento ruim, mas é porque a expectativa dele era de que fosse algo completamente fora da realidade. Né? E aí a gente tem que também olhar para as janelas de tempo. Né? Então, e eu acho que
quando a gente fala de mercado, né, tem a oportunidade de a gente aprofundar um pouco mais nisso, mas quando a gente olha para janelas, para períodos, né, a gente tem hoje um período, desde dos últimos 18 meses, mais ou menos, acredito, e que a gente tem, 12, 18 meses, a gente tem uma taxa de juros acima de 10% ao ano. Uhum. Isso é uma política monetária que pode estar certa, pode estar errada, e vale o julgamento de cada um, mas que, inevitavelmente, o objetivo dela é esfriar a economia. O objetivo dela é fazer com que outros investimentos fiquem, quando comparados a ela, menos atrativos. Isso tem consequência para todos os segmentos. Né? Então, hoje, quando tu compara, por exemplo, a rentabilidade de um investimento com um juro de, agora, mais de 12% ao ano, é menos atrativo do que a pandemia teve 2% ao ano, ou do que há 2 anos atrás estava 6% ao ano. Né? Então, também tem isso que tem que ser considerado no longo prazo, né, quando a gente faz uma apresentação. A gente está falando aqui de um produto que tem, por exemplo, o módulo fotovoltaico hoje, a maior parte dos módulos aí TOPCon N-Type, uma garantia de geração linear de 30 anos. Né? É uma usina que tem uma expectativa de vida muito longa. Muito longa. Então, é um com produto... baixas manutenções, se comparado a uma residência, por exemplo. Exato. E é um produto complexo. Uhum. Né? E essa análise desse produto, ela é complexa também justamente por esses fatores. Então, quando tu vai falar para um cliente, se é um cliente que realmente busca essa informação, né, e que se dispõe a entender essa informação, tu pode ter uma conversa de 4, 5, 6 ou várias, né, dizendo, beleza, o juro hoje está tanto, mas tu tem que entender que a curva dele não é constante, é uma curva, né, provavelmente dita, e vai ter momentos que tu vai ter um ganho muito superior ao CDI, vai ter momentos que tu vai ter um ganho similar, né, ou igual, quando tu considera os teus custos, enfim. Então, eu acho que, resumindo a resposta para a tua pergunta, né, o ponto principal, o diferencial principal de qualquer empresa, quando a gente fala da relação com o investidor, com quem tem a usina, né, é a comunicação. É realmente apresentar esse modelo de negócio como ele realmente é, que é um produto complexo, é um produto que não é fácil de entender ou de lidar, né, mas que, tendo o entendimento dele, pode ser um excelente investimento, principalmente quando a gente olha para uma janela de 15, 20, 30 anos. Como nós falamos, é um investimento. Não tem investimento sem riscos. Exato. Alguns com riscos maiores, alguns com riscos menores, né? Nós temos aí renda fixa, um risco menor, hoje pagando muito bem, né? Guardado as proporções, mas é um investimento. Tem uma análise financeira e a projeção, né? Pagando muito bem com um risco também. Né, não é pagando muito bem sem risco, é pagando muito bem com um risco atrelado, um risco obviamente menor do que a maioria aí do que tem no mercado. E é o papel, inclusive, ao qual se propõe, né? Mas é uma análise financeira, né? Essa questão de análise financeira, a gente também, quando fala lá na Ergo, eu entendo, né? O Gilmar que faz isso, o principal ponto é essa projeção futura, né? Sempre que a gente vai tratar em cenário de economia, né? Eu sou muito curioso com a questão economia, né? A questão de projetar algo, né? Que não tem como saber exatamente. Você pega o histórico, né? Obviamente, para ter uma base. Mas quem garante que isso vai se manter? E aí entra essa questão da transparência, de dizer para o investidor, olha, na projeção realizada vai acontecer isso. Se a projeção, né, errar para cima, para baixo, ou seja, se a realidade mudar do que está projetado, obviamente que as consequências também vão ser diferentes. Para cima, talvez tu vai ganhar mais, talvez tu vai ganhar menos. Mas aí que entra essa questão de suma importância de ter uma transparência, né, e dizer, olha, não é só louros. Tem também as questões que podem, não é dar errado, mas que podem impactar economicamente e ser desfavorável para o investimento por um período, ou às vezes até por um período maior, mas faz parte do investimento. Cara, tá bom, entendi, sei o risco, sei, né, o que eu vou fazer com esse investimento, qual é a ideia que eu tenho, tá tudo certo. Mas a questão é as informações mascaradas ou as informações que não foram levadas, e a gente comentou muitas vezes já sobre isso, né? Nessa questão que tu comentou do mercado, de não levar as informações, né? Mas, enfim, guardada a proporção do investidor, agora vamos passar para o outro lado da moeda, né? Que vamos falar para o consumidor. Quais são as vantagens para o consumidor que vai aderir a um sistema, né, de geração compartilhada, com a COP? Quais são as benesses que ele vai ter, especialmente com relação à própria energia solar, né, em outros momentos ou em outras formas que ele poderia aderir, ou até pode, né? Claro que agora tem uns parênteses aí, inversão de fluxo, etc., que tem dificultado, mas em condições normais. Qual é a vantagem para o cliente final, para o consumidor final de energia, aderir a um sistema de geração compartilhada? Perfeito. Eu acho que pro lado do beneficiário, do nosso caso, do associado, né? Para outras empresas pode ser o cooperado, pode ser o consorciado, enfim. Toda a relação ela é construída em cima de uma vantagem, né?
o modelo desse negócio para associado ele é muito positivo, visto que ele não tem, no nosso caso, né, um custo de adesão. O custo que ele tem, digamos assim, é o tempo que ele espera. Tá? Então, o associado hoje, ele entra em contato conosco, ele aprova a sua adesão, ou seja, a gente passa uma simulação para ele lá, ele diz, não, gostei, né, vou economizar ali, dependendo da faixa de consumo, né, 15%, 20%, 12%, 10%, enfim. Achei legal, quero aderir. A gente recolhe alguns documentos, monta alguns contratos, né, ficha de matrícula, termos, enfim, para ele realmente se tornar um associado, a gente formalizar essa adesão. No momento que isso é concluído, a gente pode vincular ele a alguma usina. Né? E é claro, esse timing, né, esse cronograma, ele varia se já tem alguma usina que a gente consiga encaixar ele naquele momento, ou se ela vai estar entrando em operação daqui 1 mês ou daqui 2 meses, porque a gente tem todos os processos daí de vinculação, anexo G, né, que é o documento que a gente menciona esse associado e vincula ele, atrela ele a uma usina, né? A gente tem, se a usina ainda não está em operação, a troca de titularidade dessa usina para a associação. Né? Então, a gente tem aquele processo, mas olhando de cima, né, a relação macro do associado com a associação, ela é extremamente benéfica. Né? Claro que a gente também pode falar de quais perfis de clientes e associados podem acabar aderindo efetivamente, né? Mas para aqueles que podem, é uma grande vantagem, né? Uma economia sem nenhum investimento, sem ter que adquirir um sistema. E para muitos, na verdade, a única possibilidade de economia. Então, se a gente parar para pensar, né, numa loja que está num condomínio vertical, né, que não tem telhado, não tem acesso ao telhado, um apartamento, ou um salão de beleza que está embaixo de um conjunto habitacional, numa sala que não tem onde instalar as placas. Para essa pessoa, para essa empresa, a única possibilidade de economizar é um modelo de geração compartilhada. Porque ela não é nem tão grande para entrar no Mercado Livre, nesse momento. Ela não é nem tão não tem a estrutura, na verdade, para fazer um investimento e instalar o seu próprio sistema. Né? Vamos lá. Exatamente. E tu comentou sobre perfil, né? Perfil de clientes, enfim, já vamos aproveitar e pegar esse gancho aí. Quais são, ou qual é o perfil de clientes aí que mais vai aderir, ou que tem vantagens maiores na adesão de entrar nessa estrutura? Perfeito. Vamos falar primeiro das limitações e depois do que é realmente o perfil ideal. Né? Olhando para a limitação, a gente vê como público-alvo os clientes do grupo B. E aí, por que grupo B? Porque o grupo A tem uma estrutura tarifária diferente, né? Ele também tem possibilidades de economia diferente. Então, a geração compartilhada ela acaba não sendo a melhor opção para ele naquele momento, né? E para nós também não, porque naturalmente se a estrutura tarifária dele é diferente, eu consigo compensar menos da tarifa dele, por mais que eu ainda consiga entregar alguma economia, em contrapartida eu tenho que remunerar menos aquele que está entregando, né, essa usina para nós e tem uma expectativa de rentabilidade, enfim. Então, simplificando, né, o grupo foco é o cliente do grupo B, ou seja, todos aqueles atendidos em baixa tensão, né, com um padrão de entrada convencional, sem subestação e tudo mais. Então, esse é o primeiro ponto. Né? O segundo ponto é, aí olhando não só para a limitação, mas realmente para público-alvo, são os clientes com um consumo acima aí de 500, 600 kWh. Esse é o cenário ideal. Não quer dizer que a gente não possa aderir clientes menores, né? Mas olhando para o cenário ideal, seria isso. Por quê? Por exemplo, um cliente trifásico com um consumo mais baixo, ou seja, vamos pegar um cliente trifásico com consumo de 500 kWh. Invariavelmente, eu não posso prometer para ele uma economia muito grande, porque eu tenho questões, né, que são um pouco delicadas, que são às vezes cobranças erradas por parte da concessionária, que acabam impactando nessa conta. Então, para dar uma dinâmica do quanto isso impacta para vocês, hoje o cliente trifásico ideal para que eu possa entregar uma economia grande, né, próxima da economia máxima, que a gente entrega ali dos 20%, por exemplo, ele tem que invariavelmente ter um consumo acima de 1.100 kWh por mês. Né? Justamente por essas questões. Para absorver no volume essas diferenças que podem acontecer. Os erros. E aí mitiga esse impacto. Exato. Diz, ok, eu posso oferecer o desconto máximo para esse cliente, ainda que ele não tenha 5.000 kW de consumo no mês. Exato, né? Exato. Então, essas questões a gente, né, e vocês participaram desse processo, né? A gente não acertou tudo no início, pelo contrário,
né? Tanto as questões de estrutura tarifária, impostos, né? O que é possível em cada modelo de compensação, enfim. Foi um processo de aprendizado longo e duro, vocês sabem o quanto é complexo isso, né? Mas a gente teve que criar alguns mecanismos e algumas linhas de corte para que a gente, pelo menos, pudesse observar e estar consciente, né, do que estava acontecendo naquele instante, porque quando tu faz a conta do que deveria ser na estrutura tarifária e do que realmente, às vezes, é aplicado pela concessionária, e aí, advogados, não estou dizendo que fazem de propósito, estou dizendo que isso acontece. Deixar bem claro. Deixar bem claro. Mas acontece, né? A gente sabe que isso acontece. Para coibir, digamos assim, o efeito negativo disso, que seria a gente, no meio do caminho, não ganhar dinheiro, porque, né, de um lado tem um investidor que a gente tem um compromisso, e do outro lado tem um beneficiário que a gente tem que entregar à economia, a gente, invariavelmente, né, tem que considerar essas questões. Então, o perfil ideal é esse, é um cliente acima de 500, 600 kWh, né? Aí, considerando um cliente monofásico, bifásico, tudo bem, um cliente trifásico já, o ideal, como eu falei, seria acima dos 1.100. Mas essa análise a gente faz, né, bem estruturada aí junto do consumidor, tem que olhar a média toda, né, a gente realmente tem uma conversa, olha para ver se não tem alguma perspectiva de aumento de consumo, que a nossa ideia é aderir, né, todo e qualquer que seja possível, né, para nós a gente também só tem vantagens em fazer essa conexão, né. Então, sem dúvida alguma, a gente faz, né, todo o esforço possível para que isso seja concretizado. Até porque tem uma estrutura de associação, né? Então ela Exato. quer incluir os consumidores. Perfeito. Obviamente que nem todo perfil é possível, mas a ideia inicial é estar aberto para quem quiser participar, né? Para quem tiver interesse, enfim, obviamente, interesse e for viável. E aí entra a questão, né? A viabilidade econômica é essencial tanto para o consumidor. Não adianta entrar numa estrutura que ele não vai ter vantagem nenhuma. Tá, ok, entrei e não vi mudança nenhuma, né? Não faz sentido. Perfeito. Agora, já aproveitando e entrando um pouquinho em algumas questões um pouco mais técnicas aí, né? Com relação à questão de obrigações legais, regulamentação, enfim, para operacionalizar esse modelo de geração compartilhada, né? Como é que isso está funcionando na COP, como é que vocês estão trabalhando nesse sentido, até para também passar segurança para quem eventualmente tem interesse em aderir, como é que é o modelo, como é que funciona essa parte legal, operacional. Claro, de forma simples, né? Não vamos também entrar aqui. Essa é a conversa, né? Que vira em 1 hora ou 2 horas, né? Entrando em todos os detalhes. Mas a ideia é passar um pouquinho mais de clareza com relação a como funciona isso, essas obrigações legais, enfim, que se tem enquanto associação e também enquanto essa estrutura, né? Que lida com investidores, consumidores finais, tem uma associação no centro disso tudo. Perfeito, perfeito. A gente optou, né, lá no início desse processo, como falei antes, através de, inclusive, né, reuniões que vocês participaram, onde a gente estudou pontos positivos e negativos, né, de cada modelo. Então, lembrando para quem está nos assistindo, a gente tem dentro da 14.300 3 modelos dentro da geração compartilhada, em que a gente pode estar fazendo a operação desse tipo de entidade, né, que é a associação civil, é a cooperativa e é o consórcio. O consórcio só pode aderir CNPJs. Ele é um veículo jurídico específico para essa aplicação. A cooperativa tem uma série de ritos e questões que são características dela, né? E acabam tendo benefícios de um lado e malefícios de outro, e acabam também engessando um pouco mais a operação, principalmente porque no início tu precisa de no mínimo 20 CPFs aderidos para depois poder aderir CNPJs. Tem toda uma estrutura um pouco mais complexa de administração. A associação, dentre as 3, é que nos deu mais flexibilidade no início para iniciar esse processo. Então, esse é o primeiro ponto. A gente, como a gente mencionou, a gente é uma estrutura de associação. E, portanto, né, quando o associado adere, né, ou quando o investidor loca a usina para nós, para a associação, eles têm documentos, né, que estão embasados aí no que a gente tem de, vamos dizer assim, o estado da arte aí da regulação no Brasil, né? Para que a gente possa proteger tanto o investidor quanto o associado. Então, a gente, por exemplo, né, deixa muito claro, tanto na comunicação quanto em contrato, qual que é o instrumento, né, a natureza, na verdade, daquele instrumento que está sendo firmado com o investidor, por exemplo, que é a alocação. Não é venda de energia, não é comercialização, não é, enfim, que a gente sabe que só pode ocorrer lá dentro do ambiente da Câmara de Comercialização de Energia. Então, a gente tem uma comunicação muito clara quanto a isso, né? Você que tem uma usina, você vai locar a usina, não é vender energia. Isso está muito claro, até porque a gente tem
recentemente, né, um olhar muito mais criterioso, né, da ANEEL, dos órgãos reguladores para isso. Né. Esse é um ponto. Outro ponto do lado dos documentos que, por exemplo, nós temos que mandar para a concessionária referente à usina e ao associado, a gente também tem que ter toda uma série de instrumentos, né, que caracterizam a adesão daquele associado, que, né, transmitem para a concessionária detalhes das UCs que ele tem vinculadas a ele, né, e tudo mais. Então a gente teve um cuidado, né, e aí também, não quero ser redundante, mas agradecer vocês pela ajuda quanto a isso, né, bastante grande para que isso ficasse estruturado de uma maneira que fosse o mais seguro possível, que a gente tivesse, né, a maior quantidade de gatilhos que nos protegessem, né, e protegessem principalmente os investidores e os nossos associados. É uma estrutura robusta, complexa, né? Mas ela é segura. Ela só precisa de bastante informação circulando. Tudo no brasil, né? Quase tudo. Ou tudo no nosso país. Né? O arcabouço jurídico é imenso e não é diferente nesse caso. Né? Especialmente por se tratar de uma questão que tem ganhado muito espaço, muita força, né? Então, tem questões que estão mudando dia a dia, que a gente vai acompanhando e vão mudando, né? Por exemplo, o consórcio, como o Bruno bem mencionou, originalmente o consórcio de sociedades não é feito para pessoas físicas, mas a 14.300 traz uma interpretação que depois foi, né, sendo aderida pelos estados, pelas juntas comerciais, de que se pode incluir pessoas físicas, porque não seria um consórcio de sociedades, como está lá na lei das SAs, seria um consórcio, então somente. E aí se trouxe essa nova interpretação, isso foi modificando, então a dinâmica é muito pertinente, né? Mas isso vai mudando, claro que a época, né, da constituição da COP, dadas as proporções de aonde vai se trabalhar, o que se pode fazer, a análise foi exatamente essa. O consórcio naquele momento não estava tão tranquilo assim como é hoje. Né? E aí tem que tomar a decisão no momento que vai se fazer o negócio. Claro que a gente já pegou aí consórcio, na Ergo, consórcio que estava se transformando em associação. Por questão de estratégia de realmente mercado. Diz, olha, eu tenho uma estrutura de consórcio, mas eu quero, né, fazer a mesma coisa usando uma associação. Claro, não transforma, né? Faz uma associação, cria uma associação, mas obviamente vai migrar aqueles consumidores. Extingue, né? Extingue, mas vai passar todo mundo para a estrutura de associação, explicar que está mudando, enfim. Senão, né, a documentação está mais... Por que agora não é mais isso e é aquilo, né? Tem que ir com calma, né, Gilmar? Perfeito. E aí, falando sobre o ponto de vista também de concessionárias, quais foram os desafios que vocês tiveram? Porque eu sempre falo sobre isso, né? O pessoal diz, a concessionária ela tem que estar pronta para tudo, mas na verdade é o mercado quem desafia a concessionária, no sentido que vai evoluindo, né? Então, por exemplo, se a gente for olhar a geração compartilhada, ela já não é algo novo, é já algo até antigo, inclusive. Tem muitos anos que a regulamentação prevê a possibilidade de geração compartilhada. Mas era usada? Não, pouquíssimo. Né? A primeira aconteceu há pouquíssimo tempo. Então eu queria entender como é que foi para vocês esse desafio de chegar, por exemplo, numa RGE, ou chegar numa CE Equatorial, ou enfim, aonde vocês estiverem atuando como um todo, e como é que foi, como é que foram recebidos, quais os empecilhos que foram colocados, vamos dizer assim, porque eu já vou dizer claramente, algumas concessionárias, infelizmente, colocam empecilhos. Eu não tenho problema nenhum em falar, porque eu lido... Tu brincou antes, eu ia brincar depois, a gente foi recebido muito bem. Tu viu a diferença de ter um sócio advogado? Eu já vou falar aqui, ó, que eles fazem assim, eles depois se deve não tem problema, o meu advogado está aqui presente. Mas a gente sabe que, infelizmente, isso acontece, inclusive, na maioria das vezes, por desinformação. Essa é a grande verdade. Como foi para vocês essa experiência, se quiserem me falar? Porque parte dos desafios que eu citei antes, que o mercado enfrentava com as estruturas que estavam na época ali por abril, maio, era por isso também. Não era somente por um problema nas empresas que estavam atuando, não era só isso. Era também porque as concessionárias não sabiam como atuar, infelizmente. Tu precisava ensinar para elas o que fazer. E essa é uma realidade, né? Não estou falando aqui que a Ergo ensinou a distribuidora, estou dizendo que, como um todo, a gente tinha que ajudar a distribuidora. E isso, na minha concepção, sempre foi um absurdo, mas é a realidade. Como é que foi para vocês isso? Perfeito. Eu acho que essa pergunta ela é extremamente pertinente, né? Tu brincou antes, mas vou brincar de novo. A gente foi recebido muito bem. Só que não. E aí tem, principalmente no Rio Grande do Sul, que é um estado, você sabe, a gente tem uma quantidade muito grande de cooperativas, enfim, de vários agentes dentro desse mercado, né, da distribuição de energia. Os principais players a gente sabe, a CE Equatorial e a RGE. Mas a gente tem, por exemplo, na região onde nós estamos, né, com a nossa base, a gente tem Sertel, a gente tem Sertagem, enfim. A gente sabe também que a 14.300 prevê
que uma permissionária poderia alocar crédito na concessionária. E a gente sabe também que isso tem sido bastante complexo, né? E a gente teve, em alguns casos, comunicações por parte de uma dessas permissionárias de que isso seria possível. A gente tentou operacionalizar um caso teste de um autoconsumo remoto de uma residência e a gente está esperando faz uns 4 meses. Absurdo. Então, assim, mesmo tendo uma sinalização positiva prévia deles antes, né? Eles sinalizaram que, claro, foram bem claros no sentido de, nós temos um contrato com a distribuidora que pode eventualmente ser rompido, né? Mas enquanto esse contrato estiver válido, ok, daria para fazer, né? Mas na prática, a gente ainda está aguardando. Então é algo que, assim como já foi outras questões que estavam previstas em lei, que foram sendo, né, ajustadas aos poucos, ainda é algo que é muito difícil operacionalizar junto à concessionária. Outro ponto, por exemplo, que para nós seria muito mais interessante, e que eu também só tive conhecimento disso quando efetivamente a gente foi tentar fazer, né? Porque para mim parece algo muito simples, mas para a concessionária não, é a possibilidade, que também está prevista na 14.300, de você fazer a distribuição dos créditos não em porcentagem, mas em ordem de prioridade. Sim. E com a RGE isso não tem funcionado. Então, são questões que acabam dificultando o processo. Por que acaba dificultando o processo? O integrador pode se perguntar. Bom, se eu tenho um consumo de um cliente que eu olho para trás e eu avalio e faço uma média, mas eu não tenho, e ele não vai me ligar para me avisar que ele botou um freezer a mais, ou 3, ou 4, ou 10, né? Se eu tenho uma ordem de prioridade e uma usina que produz, né, com uma margem de folga, digamos, para aqueles associados que estão vinculados a ela, tá tudo bem. Eu vou ter que mexer, até para a concessionária ser melhor, porque eu teria que mexer nessa estrutura com muito menos frequência, né? E com as porcentagens, não. As porcentagens dão uma dinâmica muito mais complexa de análise mês a mês, de realmente entender se tem que fazer algum ajuste para corrigir, né, eventualmente alguma diferença que está sendo enviada, porque no primeiro momento foi feita uma análise com base no histórico, mas o presente tem sido diferente do histórico. Isso acontece muito, a gente sabe, no histórico de consumo do cliente, né, é inevitável. Então são pontos que, né, a gente teve, sem dúvida alguma, dificuldade. E para a concessionária, quando a gente estuda microeconomia, se fala muito sobre incentivos, né? Que todo mundo reage a incentivos. Para a concessionária, não tem muito incentivo, né, para nos ajudar. Pelo contrário, né? Então, vem um regulamento, vem uma lei, vem uma diretriz, e ela sabe que tem que se adaptar, né, sabe que aquilo ali é o futuro, mas tenta, né, fazer com que isso ocorra da maneira mais gradual possível, né? Então, essa é a nossa realidade com elas, né? E aí cabe a gente criar mecanismos, né, de melhorar a relação, de aprofundar a relação, de se aproximar mais, até a medida do possível. E quando isso não melhora a situação, né, infelizmente, em muitos casos, a gente tem que adaptar o nosso processo para que a gente não ofereça algumas condições, dado que naquele momento não está funcionando, né? Eu traço essa comparação muito naquela questão que a gente comentou, das cobranças erradas, né? Eu sei que eu tô certo. Só que eu não vou fazer com que o cliente espere 4 meses para ver que eu tô certo. Eu vou deixar de fazer, infelizmente, né? Eu sei que eu poderia aderir um cliente trifásico com um consumo de 400 kWh se eles cobrassem da maneira correta. Mas, eu sei que eu tô certo. Mas, se eu fizer isso, e impor, e for atrás, e disputar, eventualmente eu vou conseguir, até como a gente conseguiu um caso, né? Mas isso vai demorar tempo. E aí, né, às vezes você acaba pegando na reputação também, né? Porque daí o cliente final, ele tem uma certa dificuldade em compreender de que o problema não está no prestador de serviço e sim na distribuidora, né? É difícil isso, porque sempre parece... Já há uma desconfiança por ser um produto novo, né? Exatamente, esse é o ponto. Sempre parece que o novo tá errado, ou que o novo tem que se validar. E aí, quando tu não consegue essa validação num curto espaço de tempo, tu se torna o horrível, né? Realmente aqui tá o problema, e a experiência ruim. E para tu conseguir limpar a experiência ruim da cliente final, demora. Então, talvez não valha a pena. Aí é aquela medida que tu tem que realmente compreender. Mas eu entendo. Tem outro ponto também que é necessário a gente falar. Alguns clientes chegaram também até nós, eles tampouco sabiam os mínimos documentos que teriam que apresentar quando se trata de uma geração compartilhada. Então, por vezes, a desinformação é também do integrador, né? A gente também tem que ser também muito justo quanto a isso. Então, assim, como eu falei, não é algo novo.
leiam a regulação. Né? Realmente está muito claro, está previsto em regulamentações internas das distribuidoras quais são os documentos mínimos a serem apresentados. Se realmente foi apresentado, aí talvez a gente pode estar falando de um erro distribuidora. Mas às vezes o erro está realmente no integrador, que aí sim, porque hoje tem diversas empresas que estão fazendo a própria associação, por exemplo, estão querendo trabalhar, mas não se preocupam com o mínimo, que é a lei e a regulamentação interna. Então isso também é uma questão para se cuidar, né, e realmente autoanalisar, entender um pouco melhor. Esse é um ponto muito importante, principalmente quando a gente fala de tempo. Né? Porque se tu manda algo errado e a concessionária te responde dali 20 dias, são 20 dias que tu perdeu, porque tu vai submeter de novo, aí o processo começa a contar do zero. Então, para qualquer questão, isso, qualquer questão. Independentemente, seja geração compartilhada. Pode ser homologação do próprio homologação sistema. Normal, projeto, né? Envia informações, assinatura. Nós temos agora visto algumas questões de reprova por a distribuidora não estar conseguindo validar assinaturas eletrônicas. Isso eu tenho notado bastante. E a Ergo até, né, fazendo um parênteses, está desenvolvendo um documento para ajudar os integradores nesse sentido, né? Distribuir esse documento, provavelmente nos próximos dias, para instruir nesse aspecto. Olha, valida esse é outro exemplo primeiro, daquela coisa que tu sabe que tu tá certo, mas muitos têm que se adaptar às vezes porque não tá funcionando. Tu diz, olha, fez assinatura eletrônica pelo sistema do governo, né? Tem que estar resolvido. Claro que daí às vezes tem uma questão de... O problema está no arquivo em si, né? Então, às vezes, eu fiz lá uma troca de nome do arquivo e acabou que isso é entendido pelo sistema de validação de assinatura eletrônica como um arquivo corrompido. Ele não está corrompido, mas, né, obviamente que tem um processo da distribuidora. Ela pega, a assinatura não é validada, ela diz, olha, tem problema na assinatura, resolve. Né? Então vamos tentar criar um mecanismo que o integrador, por mais que tenha feito a assinatura eletrônica, vai ter que validar primeiro, ou pelo menos testar a validação para dizer, eu sei que vai passar na validação, agora eu vou mandar. Né? E aí aquilo que tu comentou, às vezes tem que puxar o problema para o processo interno da empresa, para daí resolver e não perder tempo. E aí lá não perder os seus 20 dias, 15 dias, 10 dias, no mundo moderno e rápido que a gente tem. Outra coisa que eu esqueci de comentar, mas que para nós tem sido fundamental, é ir presencialmente. Sim. Então, a comunicação pelo meio digital, para alguns casos, ela não resolve. Não resolve. E tu vai, apresenta, explica, assim, assado. Porque a gente falou, a geração compartilhada é algo novo. É um veículo que tem sido utilizado bastante agora, mas pouco antes. E a gente tem que entender que tem pessoas, e não é nem culpa delas, porque a gente vive num mundo em que as cadeiras se movimentam. A todo momento. A todo momento. Tu tem pessoas que às vezes começaram a trabalhar faz pouco tempo, que não tiveram contato com esse processo em si, em alguma região, enfim, né? Pode ser pelos mais variados motivos, né? E aí, esse processo se faz necessário. Né? Então a gente pega o carro, pega os documentos e leva pessoalmente. Bruno comentou uma questão que é um dificultador aí, né? Uma das questões junto à distribuidora é a questão de percentual ou ordem de prioridade. Dificuldade porque a ordem de prioridade em algumas distribuidoras não se consegue resolver. Mas aproveitando esse gancho, né, como é que vocês estão fazendo, ou como é que vocês fazem a gestão dos excedentes na COP para garantir uma eficiência, né, obviamente tanto no aproveitamento da geração do sistema, quanto no atendimento do consumidor para que ele receba efetivamente o que ele precisa de geração. Né? Então, como é que vocês fazem isso na prática? Claro, não precisa entregar os segredos do negócio, que o ouro, né? Mas dá uma ideia de, olha, a gente usa uma estrutura que considera isso e aquilo, enfim. Não, mesmo que eu fale o segredo, eu desafio as pessoas a fazer a planilha. Né? Mas a gente tem uma planilha onde a gente cadastra os Cs vinculadas a uma usina e calcula uma taxa de utilização. Né, que é o termo interno nosso, enfim, para julgar o quanto está sendo aproveitada aquela usina, de novo, com base na projeção. Né? E a nossa maneira de se precaver é sempre projetando uma geração bem conservadora na usina. Para caso a gente tenha uma variação de consumo para cima, que é o que normalmente acontece, e aí é uma questão de estatística, vamos projetar o que acontece mais e resolver, né, quando acontecer o que acontece menos. Quando há uma variação maior, para cima do consumo, né? Parte dessa variação já é absorvida pelo que a gente está tendo de conservadorismo na geração e a gente tem mais tempo para adaptar, né? Para eventualmente, se for necessário, né, fazer uma redistribuição entre usinas de beneficiários, porque aquela lá está sendo subaproveitada, essa aqui está sendo, né, tá com déficit de geração, enfim.
e fazer essa gestão. Então, assim, é bastante complexo, né? Tem softwares hoje que solucionam esse problema em partes. As funcionalidades, às vezes, não são tão boas na prática, né? Também não encontrei no software que seja completo. É. Não consegui. Eles realmente são bons, mas eles não entregam tudo. A gente fez uma parceria agora com uma empresa para desenvolver isso. Tá? Então, um software que integre várias funções, tanto de monitoramento, quanto de gestão das faturas, quanto de gestão, né, de pagamentos também, enfim, para realmente deixar essa solução mais otimizada. Hoje é um trabalho que, obviamente, tem toda uma estrutura de planilhas, né, bem robustas por trás, mas ele é um trabalho que precisa ser manualizado, porque precisa de muita atenção, né, precisa de muita conferência. Vocês sabem, né? Não é incomum erro de leitura, erro de faturamento. Ao contrário. Ao contrário, é o que é mais comum. Então, isso exige muita atenção. E o maior desafio da tecnologia é a subjetividade, né? Aquilo que não tá na fórmula, não é objetivo. E aí, por enquanto, a gente ainda precisa muito do olhar humano para entender essas questões, né? E no nosso processo não é diferente. Importante isso, né? Perfeito. Mudando um pouco assim, ou totalmente, indo mais para o modelo de negócio de vocês e entendendo também, a gente pode dizer que hoje o modelo de negócio neste formato, ele é escalável? Ou tu entende que realmente não se tem uma grande escala, não se consegue uma grande escala? Eu quero entender isso também, até porque muitas pessoas que estão nos escutando pensam também, né, em criar a própria estrutura deste modelo. Como é que é para vocês? Como é que é a visão de vocês em cima do modelo de negócio? Eu acho que ele é sim escalável. Eu acho que ele tem um potencial de escala grande. Eu acho que o grande problema dele, e talvez o maior empecilho hoje da escala dele, foi que a gente, por muito tempo, como a gente até mencionou antes, né? A gente criou e fomentou muito o lado da oferta. E aí, olhando nesse sentido, o lado da oferta de usinas. Então, essa distorção que foi criado no mercado, assim como em qualquer outro mercado que tenha uma distorção de oferta e demanda, ela gera uma pressão em preço. Esse é o primeiro ponto. Né? Então, essa distorção causou com que o quê? Hoje tu teve vários entrantes para tentar solucionar esse problema, e esses entrantes estão se pressionando cada vez mais nos descontos para tentar ganhar mercado. Todos, ao mesmo tempo, de maneira muito agressiva. Né? No nosso caso, o preço é uma variável do desconto. Natural. Né? Natural. Então, esse é o problema principal desse mercado no curto prazo. Aí quando eu falo curto prazo, em termo econômico, 2 anos, 3 anos. Até que isso se equalize, a gente vai ter, por várias empresas, uma dificuldade maior de escalar realmente com ímpeto, digamos assim. A não ser aquelas que fazem parte de grupos econômicos. Tu que tem advogado pode detalhar mais. eu não tenho. Grupos econômicos pertencentes a distribuidoras de energia. Exato. Vamos deixar em pratos pratos limpos aqui. Um privilégio grande no acesso a dados, né, no acesso a várias coisas. Então, para eles, é muito mais fácil escalar esse tipo de negócio. Agora, olhando para o longo prazo, né, olhando para uma janela de 5 anos, 10 anos, 15 anos, eu acho que, sem dúvida alguma, é um negócio super escalável. Quando eu preciso refletir sobre escala, até eu trouxe isso num treinamento comercial, uma reunião comercial que a gente fez agora segunda-feira com o time, aí olhando para a parte da integração. Quando eu tenho que pensar em escala, eu sempre gosto de pensar em algumas experiências passadas ou coisas do cotidiano, né? Então eu trouxe um exemplo, vou trazer aqui para vocês rapidinho, tá? Um exemplo que eu trouxe para essa segunda-feira. Vocês têm tag de carro, de pedágio? Eu não tenho. Eu tenho. Não tem? Eu vou te julgar pra caramba agora. Então tu tens, né? Eu tenho. Cara, talvez, sei lá, 75% das pessoas do meu ciclo tenham, né? E eu vivo nessa bolha onde, por algum motivo ou outro, a maior parte das pessoas tem. Beleza. Nós que trabalhamos com um determinado segmento, naturalmente também vivemos uma bolha. Como a gente vende um produto ou vende uma solução, cada vez que a gente faz uma venda, é mais uma pessoa que a gente conhece, que conhece aquela solução. Então a gente tem um bias natural, né, dessa percepção, de que o mundo todo está lotado de energia solar, ou de geração compartilhada, ou de qualquer outra coisa que a gente trabalha. Né? E aí tem momentos que
clicam aquela coisa, tipo, não, peraí, não é bem assim, né? E eu voltando da praia tive esse momento. Onde eu vi, em dado momento, num pedaço de Santa Catarina, sei lá, do lado que eu estava passando. Pra ter uma ideia, eu quase não conseguia entrar na pista automática de tanto pra trás que estavam os carros esperando as cancelas. E é o seguinte, aí você pode traçar uma questão socioeconômica, algo assim, mas eu vi Range Rover, Hilux, pessoas de poder aquisitivo elevado, vamos exato, colocar assim. Carros nada populares, esperando a cancela abrir. Porque assim, cara, eu vou sair de Bombas, da praia que eu tava, eu vou até o Rio Grande do Sul, onde eu moro, Itabaí. Eu vou passar por, sei lá, 7 pedágios, 8 pedágios, por aí. E uma pessoa que tem dinheiro pra ter uma Land Rover tá se dispondo, se ela fizer metade do meu caminho e ficar 15 minutos em cada pedágio, a passar 45 minutos da vida dela, esperando no pedágio, correndo o risco de um caminhão, sei lá, sem freio bater nas costas dela. Faz sentido? Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Te liga então, pega uma Não faz sentido. Tem justificativa que eu acabei de trocar de carro e aí eu não coloquei. Justo. Tu tinha, então? Não, eu só esperei primeiro tu bater, né? Tá, menos mal. Mas e aí vem a reflexão, por quê? Né, que essa pessoa não tem. E aí tu pode trazer medo, solução nova, insegurança, achar que ainda é caro demais, porque aí eu pesquisei a história da tag, ela começou nos anos 2000, mais especificamente no ano 2000, né, o Sem Parar foi o primeiro, lá em São Paulo, blá, blá, blá. Na época um produto de assinatura, mais caro, né, mais nichado, enfim. Muito usado para transportadora, Exato. Né, que usavam muito pedágio, não nós aí, exato. passando algumas vezes. Hoje a minha tag é de graça, eu só pago o pedágio. Uhum. Então, assim, é um produto extremamente acessível. Mas muita gente pode ter essa percepção, não, isso aqui é uma coisa específica, poucos carros têm acesso a isso, enfim. E esse mesmo comparativo a gente pode traçar para, eu não gosto desse termo, mas energia por assinatura, ou geração compartilhada, ou a própria venda em si do sistema fotovoltaico, entendeu? E para várias outras coisas. A gente tem esse bias natural de estar no segmento e achar que aquela bolha que a gente convive é uma representação justa do que realmente é o mundo. Mas não é. E isso fica muito claro em alguns momentos, né? Uma pena que são poucos momentos no ano. Mas fica claro. Né? Já que estamos falando, né, de escalar, enfim, tu comentou de olhando para frente, 10, 15 anos, falando sobre isso e nos encaminhando para o final também, qual é a visão, né, da Coop nesse sentido de projeção futura, né, de crescimento, enfim, formato de trabalho, né, adesão de mercados, novos mercados, enfim, o que a Coop está se preparando, né, para escalar o negócio, ou pelo menos ampliar o negócio nos próximos anos. Perfeito. A gente, nos últimos 6 meses, 8 meses, a gente trabalhou muito na parte operacional. Então, realmente definir modelo de contrato, relação com o investidor, relação com o consumidor, como é que isso teria que ser formatado, né, na teoria. Né? E agora a gente está focando mais na prática. Por que a prática? Que é o desenvolvimento de software, de solução realmente aplicada, né, para conseguir integrar tudo isso com a facilidade que a gente precisa que seja integrado, né, para o consumidor, para possibilitar realmente escalar isso, né, de uma maneira mais intensa. Então, o nosso pensamento é formar parcerias estratégicas para captação, né, então ter relações com instituições, empresas que tenham, né, contato com mais clientes, que a gente possa oferecer o nosso serviço como, inclusive, benefício em alguns casos, enfim. A gente tem um pensamento bem capilarizado nessas fontes de captação. Né? Não vou entregar todo o ouro aqui também, né? Não tem necessidade. Não tem necessidade. Mas, enfim, são modelos que também o pessoal já vem trabalhando bastante no segmento, não tem nenhuma novidade quanto a isso. E a gente vê o mercado assim, de uma maneira muito positiva. Eu acho que o mercado está em constante evolução, em constante mudança. Acho não, tenho certeza, vocês também têm, todo mundo tem. Realmente muda pra caramba. A gente tem desafios de regulação, tem desafios técnicos, que têm surgido cada vez mais, tem desafios comerciais, tem desafios do próprio país, daí como conjunto de instituições, digamos assim. Como nação, como né? nação. E todos esses problemas, a gente já convive com eles há tempo, alguns mais recentemente, enfim. Mas eles fazem com que de tempos em tempos o mercado tenha mudanças e que as empresas precisem se adaptar. Mas olhando assim, uma visão macro para o mercado de
geração distribuída no geral, geração compartilhada, o futuro, ele é bom, ele é positivo no geral, só que ele também é dolorido. E eu acho que isso para o integrador, para o investidor, enfim, para qualquer agente que está nesse mercado, é o ponto mais importante de inflexão. Né? E às vezes a gente, por buscar o conforto, buscar não sentir essa dor, a gente retarda uma mudança, que na nossa percepção é um problema, e aí no futuro ela vira um problema muito maior. Né? Eu vou dar um exemplo de como isso, na minha opinião, se acaba sendo representado numa questão atual. A gente teve os protestos pela questão do fluxo reverso na RGE, no grupo CPFL como um todo, enfim. E se constituiu, né, um grande lobby para que, em resumo, as concessionárias aprovassem os projetos. De maneira, né, muito clara. Aprovar tudo como era antes. Exato. Né? Aprova e eu ponto. quero tudo. Exato. Essa frase que tu falou agora é perfeita. Eu quero tudo como era antes. Isso aí. Não aceito que mude. E por mais que a gente sabe que há um comportamento extremamente, né, injustificado em muitos casos por parte da concessionária. Sim. Mas há limitações técnicas que ocorreram em diversos lugares do mundo. A gente não é os primeiros a sofrer com saturação do grid, com, enfim, curva do pato, com diversos termos técnicos que já vieram a ser estudados e representados em estudos há mais de 10, 15 anos. Califórnia é um grande exemplo. Teve países que quase que pararam a energia solar por conta desse tipo de impacto. Exatamente. Né? A Espanha foi um caso também muito específico. Foi o que me vem à mente no sentido de dizer assim, olha, retardou, e disse, olha, agora não tem mais o que fazer. Agora, tem que parar porque não tem como colocar. E aí o que foi melhor? É melhor colocar alguma coisa? É melhor ou esperar estourar e dizer, agora ninguém mais nada. É tipo a reforma da Previdência. Mas vamos lá, deixa eu voltar para resumir o raciocínio e não tomar tanto tempo com essa resposta, tá? Aí a gente tem esse lobby pelo lado da integração, dos distribuidores, né, que não querem que a demanda seja ofertada no curto prazo, e em contrapartida, né, pedem que a concessionária, naturalmente, volte tudo como era antes. Ponto. No mesmo setor, olhando macro, setor de energia solar, tu tem outro lobby, que acaba de impactar o preço em torno de 15, 20%, que é o lobby de fabricantes de módulo nacional, que utilizaram o seu poder como organização para pressionar o governo, que cedeu essa pressão a retirar os ex-tarifários dos módulos e, consequentemente, aumentar o preço do mercado nacional. Então, assim, eu como liberal mais nato, assim, um cara que gosta realmente de, assim, Milton Friedman, esses caras, assim, mais realmente, né, eu odeio lobby. E por mais que eu trabalhe na integração hoje, por exemplo, assim como, né, sou vice-presidente da COP, da associação, eu sou gerente comercial da SolarSul, que é uma empresa de integração, né, que é quem abraçou essa solução da COP, da Orbitify, que é uma empresa de desenvolvimento, enfim. A gente tem várias soluções. Mas eu enxergo o mercado para daqui 15 anos. Independente se eu vou estar nele ou não, eu quero que ele perdure. Eu quero que ele seja saudável, principalmente. Esse é o principal ponto. E se a gente empurrar com a barriga o problema, a gente pode ter mais 2 anos maravilhosos. Mas vai chegar um ponto, meu filho, que a solução vai ter que vir de algum jeito. Né? E é isso que o pessoal tem que entender. Né? Isso se aplica à usina de investimento, que a usina no Grupo B morreu. Né? Basicamente é isso. Né? A usina em baixa tensão, ela é um produto que não existe mais. Né? Não fala isso. Não fala isso, porque não é verdade. Existe. Em alguns lugares, tá nessa condição. Na RGE tá nessa condição. Tá nessa condição. Eu prefiro, claro, tem seus, né? Enfim, mas eu prefiro pensar assim porque qualifica mais a venda já, entendeu? Não é questão de substituição aí, é uma coisa mais técnica, enfim. Essas mudanças, quando retardadas, elas acabam fazendo com que isso aconteça. Né? Então, claro, a gente pode disputar, a gente pode, e vocês têm um trabalho, né, maravilhoso quanto a isso, de realmente reverter vários casos, né, tanto de cobrança indevida, quanto de participação de obra, quanto realmente a conexão propriamente. Mas se, por exemplo, 3 anos atrás, o setor tivesse se unido, a concessionária principalmente, que isso é o maior erro deles, é ter deixado chegar nesse ponto, né, e ter dito, pessoal, é o seguinte, vamos planejar as conexões nos próximos anos. Essa é a situação, isso foi o que aconteceu em outros países. Vamos ser o que ninguém é no Brasil, politicamente e economicamente, pragmáticos. Né? Vamos pensar como é que vai acontecer, para não chegar num ponto que vocês vão estar vendendo 1 milhão por mês e nós vamos ter que chegar para vocês e é o seguinte, pessoal, vai ter que cair 70%.
né? Que foi o que acabou acontecendo para muitos integradores que tinham o seu foco, né, muito direcionado para esse perfil de usina. Então, eu acho que, resumindo agora tudo que eu falei, né, o setor ele tem um futuro positivo. Ele vai crescer como um todo. Muitos vão dar muito certo e vão crescer muito. Outros vão ficar pelo caminho. Se a gente continuar sendo pouco pragmático, a gente vai ter muito mais choques. E os choques serão muito mais doloridos. Então, é complexo. No Brasil, ninguém... sempre é complexo. Ninguém consegue fazer um planejamento para 20 anos justamente por esses pontos, né? A gente não sabe o quão pragmático vão ser cada agente, cada instituição. Combina isso com a insegurança jurídica natural do Brasil. Exato. As questões de estratégia governamental, que, por exemplo, não acontecem, né? Esse caso da inversão de fluxo é um exemplo. Todo mundo sabia que isso era possível acontecer em algum momento, de outros países, de outros momentos. Agora, por que o Brasil, sabendo o potencial solar, não começou a se preparar antes? Eu não digo trancar, não esqueci é trancar de um ponto antes, crucial daí, organizar. Tá? Desculpa te interromper. Não, que isso. Vocês até tiveram aqui o Rômulo da Foco, né, fazendo também podcast, e ele tem feito um trabalho, eu acho que muito admirável na questão dos híbridos, do storage em si, né, do armazenamento das baterias, enfim. E esse é outro ponto. O setor, aí olhando a parte da integração, se uniu muito para tentar fazer com que a concessionária mantivesse tudo como estava. Mas poderia, ao mesmo tempo, isso eu vi poucos fazerem, e alguns distribuidores fazerem somente, se unir para entender, pessoal, o que resolve esse problema para sempre? Armazenamento. Vamos pressionar governo, concessionárias, distribuidores, para que esse produto possa se disseminar mais, porque no momento que o país começar a importar mais esse produto, os custos vão baixar e ele vai se tornar cada vez mais acessível. Incentivar esse aspecto, né? O armazenamento, tanto para GC, já tem aplicações lá fora, e vai começar a ter aplicações aqui, teve o primeiro leilão, enfim, com armazenamento, quanto para GD, ele é a solução de todos os problemas. Sim. Nesse contexto, mais ainda. Ele é eficiência energética. Olhando para a GC, a gente tem outras questões que, enfim, a gente tem se falado muito sobre o curtailment, que é a concessionária, né, impositivamente, né, limitar a geração de uma usina. Né? Esse é um problema gigante. Eu tenho ações da Engie, infelizmente, sofri muito com isso nos últimos meses. Esse é um problema gigante, né? E esse problema também é resolvido com isso. Também é resolvido com armazenamento. Então, talvez a nossa força, né, e o nosso protesto deveria estar focado naquilo que, por mais que é um caminho um pouco mais difícil, um caminho um pouco mais longo, um caminho que exige um pouco mais de conhecimento, mas resolve o problema, né, do que empurrar essa bola de neve, em algum momento nós vamos ter que lidar com ela, né, de alguma maneira. E quanto mais a gente empurra, maior ela fica e mais difícil vai ser lidar com ela no futuro, né. E essa é a dinâmica para mim que vai assim, definir bem como que o setor vai ser. De novo, não tenho dúvida alguma que ele vai crescer, não tenho dúvida alguma que o futuro dele é positivo. Mas o trajeto, ele pode ser ele pode ter dois caminhos bem distintos. Ele pode ser turbulento, né? Pode ser aquela viagem de avião, assim, né, que chega no destino, mas é uma coisa assim horrível, e pode ser, né, bem suave, né? Papo bom passa rápido, né? Faz parte. Aqui mais muito tempo. Muito tempo, sem né, maiores... passa rápido mesmo. É bom passar rápido, porque senão foi leve, foi divertido, foi bom, né? Bruno, para quem é integrador, investidor e para quem é consumidor final e quer fazer contato com a COP, quais são aí as formas de contato, né? De que forma se chega na COP? Show. A gente tem, eu acho que o mais fácil hoje em dia são as redes sociais, né? Então a gente tem lá a COP Energia, né? Vocês entrando também através da página da Solar Sul, que é mais conhecida, mais populada, vocês também nos encontram, né? E não sei se depois dá pra gente deixar número ali. Dá na descrição, né? claro. A gente deixa ali depois pra vocês. Mas nos sigam nas redes sociais e espero vocês lá. @COP Energia no Instagram, né? Solar Sul também no Instagram. Agradecer ao Bruno pela presença, pela participação. Obrigado pelo convite. Foi um prazer. E encerrando mais um podcast, informar você que esse podcast tem a organização da Ergo Energia Inteligente, uma empresa especializada em acompanhamento de investimento, estrutura jurídica, regulação nos sistemas solares fotovoltaicos. Foi um prazer estar com você. Se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, que é voltado a instrumentalizar e a elevar o nível de conhecimento no mercado, @ergoenergia no Instagram, ou também pode acessar ergoenergia.com.br. Foi um prazer estar com vocês
e até o nosso próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, até mais.